Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. E Dínamo Imóveis. O programa Visão Espírita pede licença para adentrar a seus lares, conversar com você, trazer informações e a propostas do Espiritismo para esclarecer, orientar, sugerir caminhos, abrir horizontes, melhorar a reflexão para que todos vivam melhor. O programa Visão Espírita recebe hoje Wagner Gomes da Paixão, trabalhador espírita, dedicado à causa da obra mediúnica, já produziu 21 livros, aos quais o primeiro tem a autoria do Espírito Emmanuel, que teve o aval de Chico Xavier para ser publicado em 1999. Sua produção mediúnica reúne material de autoria de diversos espíritos, como Bezerra de Menezes, João Lúcio, André Luiz, Leão Zálio, Ivone Pereira, Honório de Abreu, Almir Fontoura, dentre outros trabalhadores. Trabalhador da causa espírita, expositor, conferencista, viaja o Brasil, a Europa, os Estados Unidos na divulgação desta bênção do Consolador prometido, que é o Espiritismo. Seja bem-vindo, Wagner. Prazer é nosso. Como está o trabalho com a mediunidade, Wagner? No plano geral, nós notamos que após a comemoração dos 150 anos de O Livro dos Médiuns, estamos ganhando, em termos de entendimento, uma visão mais consentânea com a mediunidade que o Espiritismo defende e anuncia para o mundo. Porque nós vivemos várias fases. O fenômeno por si sempre existiu. Nós temos, por exemplo, a Bíblia marcada desde o seu início, porque os próprios 5 livros, o Pentateuco de Moisés, são livros mediúnicos, né? Até o Apocalipse, que é um livro mediúnico de João Evangelista, ele todo é marcado pela mediunidade. Então nós notamos que, na atualidade, sob a tutela do Espiritismo, nós estamos com os grupos, com as casas multiplicadas, estudando, fornecendo subsídios, orientações, livros, a partir do Livro dos Médiuns, que é um marco na história da humanidade em termos de exploração desse conteúdo, por uma visão até científico-filosófica. Isso é muito importante ressaltar, porque uma coisa é o empirismo, né? Fazer por conta própria, deduzir por conta própria. Outra coisa é ter a explicação do fenômeno, da condição mediúnica, da natureza do médium, das suas probabilidades. Então nós temos uma formação cultural que já anuncia um trabalho regular e muito produtivo em prol da sociedade. Porque a mediunidade, ela é ponte entre a realidade espiritual e a nossa material, que é transitória. E nós precisamos dessa irrigação. Sem essa irrigação, a gente estaria completamente cego aqui. O que é revelação? Até para a gente entender o propósito da mediunidade. A revelação é tirar o véu. Mas nós temos, para tirar o véu, instrumentos que não são dos homens. Nós não teríamos evolução dinâmica evolutiva se não fosse o auxílio divino. Sem espírito, a matéria não se organizaria. Mas até que a gente sai do conceito de que não é matéria, para entender que é espírito, que o espírito que organizou tudo isso, e a partir daí começar a construir uma estrutura cultural, filosófica, de abordagem de vida, compreendendo que nós não somos matéria e usamos a matéria para atingir progresso, aprendizados, evolução, plenitude. Inclusive, o máximo dela é a do amor, mas o amor implica ciência, o amor implica tudo, né? O amor é a síntese de todas as forças que nós denominamos intelecto-morais. Então nós temos
uma construção a partir da obra espírita que já sinaliza o entendimento da sociedade de que existe interferência dos espíritos na nossa vida. Porque nós somos almas e, quando desencarnamos, espíritos livres. Nós notamos que isso muda tanto a feição, que já deixou muita gente atormentada, já levou muita gente para manicômio quando eles existiam, e hoje as clínicas são psiquiátricas, ainda recebem as pessoas com esses conflitos, com essas dúvidas, que nós tivemos aí novelas, nós tivemos programas, a mídia tem nos ajudado em termos de explicar o que é mediunidade, o que são os médiuns. Então nós vemos com bons olhos, graças ao trabalho regular e responsável, sério, da doutrina espírita, como nós a recebemos de Allan Kardec, desdobrando-se aí através de grandes médiuns como Ivone Pereira, Chico Xavier, para citar os que desencarnaram e são mais conhecidos. Então a gente vê com bons olhos que o caminho da mediunidade se torna cada vez mais responsável e mais coerente com aquilo que a gente sabe que ela é e para que ela deve ser usada. A mediunidade, como você bem colocou, a faculdade mediúnica, né, como nós colocamos, ela está aí de todos os tempos e existente em todas as crenças. Às vezes alguns aceitam, outros não aceitam, nós respeitamos todos, mas a mediunidade está aí. É um canal, é um fato. E para você, telespectador, perguntar sobre o fato mediúnico, analise o que os espíritos escrevem, o que eles propõem, quais são as sugestões, quais são as orientações, coloque ao crivo da sua razão, ao crivo da sua análise sincera, verdadeira, e você poderá tirar as suas próprias conclusões. Respeitamos-nas todas, mas a mediunidade é um fato. Nos dias atuais, existem muitas atividades, né? O tempo anda meio escasso. Nós estamos com um pouco de pressa, né? E o cultivo da fé, o cultivo de uma orientação religiosa, o cultivo e o tempo para Jesus parece que está aí, mas nós recalcitramos, não vamos, às vezes não damos ou não temos ou não dedicamos o como deveríamos. E como é que está o tempo do Wagner para a mediunidade? Uma vez que os livros estão aí, como é que está esse tempo? Como é que você está se dedicando à mediunidade? Olha, nós observamos que no período produtivo, que é o período da profissão, o tempo é mais escasso. Então o médium tem que fazer aquilo que Chico Xavier brincava com as pessoas, né? E ele falava para as pessoas, nós temos que nos exercitar na insônia para ganhar algum tempo para produzir aquilo que a gente tanto quer com a espiritualidade superior. Então a gente às vezes tem que sacrificar um pouquinho o sono, um almoço, uma atividade extra para poder ter aquele tempo dedicado aos amigos espirituais. E assim as obras saem. Mas nós temos não só a psicografia, né, que é o caso de muitos médiuns, mas nós temos as nossas reuniões mediúnicas, que tem o objetivo de quê? Para quem não entende e para aqueles que entendem, de auxiliar aquelas pessoas que desencarnaram e que estão ainda perdidas, que estão ignorantes da sua situação de desencarnados. Tem pessoas que desencarnam, não sabem que desencarnaram. Às vezes ficam nos próprios lares, nos ambientes que lhes eram habituais. Então, às vezes, vem uma impressão de um familiar, de outro, bate na porta do centro espírita e fala assim, não sei, nós estamos sonhando muito com o fulano, que era um parente, né, ligado, ou estamos sentindo o que ele sentia. E aí bate na porta da casa espírita. Quando vai observar a presença daquela pessoa tão querida que ficou no ambiente, que não sabe o que fazer, está achando que está encarnada ainda. Então, nessa hora, vale a reunião, né, de esclarecimento, de acolhimento, porque o espírito vai se manifestar através do médium e ele vai ser esclarecido. Então, o médium trabalha também nesse sentido. A mediunidade, o objetivo dela é ser útil, é promover luz, promover entendimento, promover bem-estar. Aí nós temos aquele que é o médium passista, é aquele que tem abundância de fluidos, tem boa vontade, ele vai no centro, tem alguém lá que está doente, tem alguém lá que está confuso, está atormentado,
Você vai assistir a reunião, você vai tomar um passe. Chega lá, ele com todo o amor se preparou, vai aplicar recursos novos na pessoa. Os fluidos emanam dele, porque o alto envia, o médium capta, soma com as suas vibrações, soma com o meio ambiente e há aquela transfusão de energia salutar, renovando as forças, o equilíbrio da pessoa. Então ela sai dali renovada, revigorada. E várias outras atividades. Nós temos os médiuns que vêm, que ouvem, né? Então o médium, ele é requisitado especificamente na casa espírita, que é o local seguro para se exercitar a mediunidade, mas ele é médium intuitivo, ele é médium de sensibilidade onde ele está. E por isso mesmo ele precisa aprender a se resguardar, aprender a ter disciplina, aprender a hora certa de cada coisa. Porque ele vive no mundo material, então ele tem que ter o trabalho, ele tem convivência com a família, ele tem outras atividades, né, até de sobrevivência ou de manutenção da sua saúde, então ele precisa se portar. Então a gente vai arranjando tempo e quando a gente tem onde, com segurança, escoar, tudo fica em harmonia. E o lugar correto, adequado, propício e preparado são as sociedades espíritas que devem e têm a obrigação, né, a responsabilidade de esclarecer de forma adequada e correta sobre os preceitos do Espiritismo a todos que a visitam. Se você pretende visitar uma sociedade espírita para conhecer um pouco, ter mais informações sobre a mediunidade, uma vez que ela possa estar batendo na sua porta o fenômeno que talvez você não entenda, procure uma sociedade espírita. Consulte a informação, se oriente, nós teremos alegria em esclarecê-lo a respeito de todos estes assuntos. Você é bem-vindo, independente da sua fé e da sua crença. A nossa proposta é que você se sinta bem, se sinta informado. A mediunidade propicia para todos nós muitos recursos, muitas ações, inúmeras atividades. Somos médiuns sempre, né? Não é só dentro da sociedade espírita, somos médiuns aonde estivermos. O que você destacaria, o que você chamaria mais a atenção dentro as várias atividades mediúnicas? Qual que você chamaria mais a atenção para o nosso telespectador? O que você traria de orientação sobre a atividade mediúnica? Qual que você daria um ênfase maior? Nós gostaríamos aqui de chamar a atenção para um problema que afeta a humanidade inteira. Quando Allan Kardec estudou o assunto a partir de fenômenos que dominaram a aristocracia francesa à época, ele como educador, como pesquisador, como homem de ciência, muito prático, positivista, ele esquadrinhou esse assunto e ele nos trouxe orientações muito sábias, dizendo que a mediunidade ela é genérica. Quando Chico Xavier surgiu com as obras do mais alto para nós, notadamente André Luiz, nós teríamos a definição que se conjuga com a informação de Allan Kardec e dos espíritos naquela época da codificação, dizendo o seguinte: onde há mente, há emissão de ondas mentais. Onde existe as ondas mentais, há associação de ondas, e por isso todos somos médiuns. Então, qualquer pessoa é médium. Ele pode não saber se está recebendo ideia de espírito, se tem algum espírito, porque ele não vai ter essa sensibilidade avantajada, vamos dizer, em alto grau. Mas ele capta. Ele pode dizer no meio de uma conversa assim: tive uma ideia de uma coisa que eu nunca pensei, me veio aqui agora, isso. E vira o eureka, né? Descobri. É a influência dos espíritos, ajudando a pessoa ou prejudicando a pessoa, porque ela pode ser de natureza negativa ou positiva. Mas existem os médiuns que já sabem definir. Estou sentindo, estou vendo, estou ouvindo, né? E descreve o assunto. Mas, como as pessoas são médiuns sem saber, em graus menores de trabalho ou de determinação dessa influência, de precisar essa influência, eles ficam sujeitos a determinadas ideias. Por exemplo, a vida não vale a pena, suicida, pula do prédio. E a pessoa fica assim: estou tendo uma ideia de pular do prédio, minha vida está ruim mesmo, está péssima. E vem na cabeça: está péssima, não tem solução. O que é isso? Quando a pessoa está com esses pensamentos, ela fala assim: por que eu estou pensando isso? Ela se entregar,
ela pode fazer uma besteira, ela pode suicidar. E ela está sendo induzida por espíritos que são maldosos, que são ignorantes e que podem estar ali no sentido de vingar dela por alguma coisa. Se não foi alguma coisa que ela fez nessa existência, em outra. Porque existem os chamados obsessores, que são entidades que pervertem a natureza da vida e que ficam inconformados, revoltados. Eles vão influenciar as pessoas que não gostam e que muitas vezes consideram que foram prejudiciais no passado, em existências que tiveram. Então eles vão perseguir essas pessoas, né? Quando Jesus se depara com aquele lunático, né, que a hora cair no fogo, ora na água, né, ele pergunta assim: qual é o teu nome? Ele responde: Legião. E qual que é a informação dos discípulos? Porque eram muitos espíritos, não era um, era uma legião de espíritos. Então nós temos o assunto no Evangelho, nós temos o assunto desde a Bíblia. Não é algo que o Espiritismo inventou. O Espiritismo é uma ciência que estuda e explica isso. Então a gente fala com essas pessoas. Cuidado com a natureza dos seus pensamentos. Cuidado com os sentimentos que vocês estão nutrindo, agasalhando no íntimo. Porque isso pode ser trabalho para minar suas forças, forças morais, forças de resistência. É um tipo de mediunidade que é desconhecida na sociedade. Então o indivíduo chega no consultório e fala assim: ele está doente. Está com ideia fixa, está com síndrome, pode ser de pânico. O que é isso? Tem um buraco na alma. Então a pessoa pode estar sendo induzida a entrar no campo do desespero para eclipsar o pensamento e fazer bobagem, matar alguém, tirar a própria vida, cometer um aborto. Porque fica não só a pressão social, mas fica aquela tira. O que é isso? A par da fragilidade da pessoa psicológica, existem forças contrárias que não querem que aquele espírito renasça, porque já existe um espírito sendo formado. Então nós temos que respeitar a vida em todas as áreas de ação. Nós precisamos estudar essa mediunidade que não é aquela revelada: estou vendo espírito, estou sendo tomado de espírito, não sou eu. Essa pessoa sabe, e aí ela fala e levam ela para algum lugar. Vão levar para um psiquiatra, vai bloquear através de medicação. O materialista age assim, lamentavelmente. Mas vê que não resolve e a pessoa está perdendo até a emancipação da vida, leva para o centro espírita. Chega lá, vai tratar. Porque lá já fala centro espírita, lá o assunto é esse. É o espírito, suas relações com o mundo, a relação entre os dois mundos, a descoberta da nossa origem, da nossa essência. Somos espíritos. Conectamos com o espírito, somos iguais, são semelhantes. Então, quando chega no centro espírita, trata do assunto. Agora, tem mediunidade que a pessoa não sabe que tem e ela fica subjugada e ela pode cometer horrores se a companhia dela não é boa. Agora, existem aquelas pessoas que são intuídas, que têm ideias maravilhosas e essas ideias vão correndo pelo mundo. Tem escritor aí que escreve sobre assistência de espírito e não sabe o que está escrevendo. Me deu vontade de escrever, escrevi, publiquei. É um sucesso. Quantos são inspirados? E existe a psicografia, que é algo mais preciso e claro, que é quando o médium percebe o espírito que quer escrever, quer usá-lo. Não é o médium que sabe do assunto e escreve o livro, é um espírito. Tanto é que um livro normal, que o escritor leva 2 anos, 5 anos para compor, o médium produz em 1 mês. E um livro riquíssimo, de cultura múltipla, né? Com conexões impressionantes. Então isso tudo é estudado, mas nós precisamos dar muita ênfase para essa mediunidade, essa capacidade de perceber entidades que não estão em bom estado, que estão precisando de ajuda, de prece, de orientação, de encaminhamento espiritual e que a gente vai seguir o que elas querem. Ficamos adoecidos, pensamos em suicídio, adotamos ódios, nos tornamos rígidos, impermeáveis e podemos cometer muita loucura e perder a existência. É para essa que a gente chama atenção. Como está no livro dos Espíritos, né? Os espíritos vos influenciam? Muito mais do que imaginais. De ordinário são eles que vos dirigem. Eles que vos dirigem. E o que nos chama a atenção é que nós às vezes criamos um mundo espiritual como algo tão distante e que parece diferente do dia a dia nosso, né? Aqui encarnados entre nós temos pessoas da nossa convivência que sorriem, que te dão boas ideias, te dão boas sugestões,
e você se sintoniza. Mas também tem aquele, como a gente diz, né? Parece que ele é triste, deprimido, te dá más ideias, sempre revoltado. Mas por quê? Não tem mais o corpo físico que nós mudamos, né? Quem é alegre continua alegre, e outros continuam influenciando para o bem. Se nós parássemos e pensássemos assim, talvez observaríamos que a vida continua e que tem alguém nos influenciando, tem alguém participando da nossa vida. A Casa Espírita, o Centro Espírita está aberto. Venha nos visitar, venha tirar as suas dúvidas. Existem situações que são para os médicos do mundo, para os profissionais que estudaram e se prepararam para isto, e todos devem continuar os seus caminhos médicos. Mas se houver algo que a Casa Espírita, que o Centro Espírita, que o Espiritismo possa te oferecer, venha nos visitar, venha nos conhecer. Eu vou te fazer uma pergunta, no mínimo delicada, mas eu vou fazer. Pode fazer. São 21 livros publicados. Os nossos telespectadores, eu gostaria que você indicasse um livro para eles. E na sua indicação de um livro, fizesse as suas considerações para esse papo gostoso sobre mediunidade, que é um assunto palpitante, muito motivador, que poderíamos continuar aqui conversando por muito mais tempo. Olha, nós temos uma produção que vai desde filosofia, a obra romanceada, fica delicado para a gente dizer de um livro, né? Mas, em termos de mediunidade, existe um livro que é intitulado A Mediunidade Espírita, de autoria de Dona Ivone Pereira, porque ela pinça frases de O Livro dos Médiuns e discorre sobre aquele assunto, dando segurança doutrinária para quem quer adentrar o território, né? Então, como o plano é mediunidade, a gente pensa muito no trabalho da Dona Ivone através das nossas humildes faculdades. A Mediunidade Espírita é uma edição da União Espírita Mineira. Agora, nós temos no plano da mediunidade, do trabalho que nos diz respeito, um compromisso com Jesus. Porque sem Jesus, a mediunidade é só fenomênica. Nós temos as histórias de todas as religiões, de todas as épocas, em que os oráculos, né, em que as expressões de magia definiam uma espécie de busca ou de interação das pessoas com o mundo espiritual. Nós temos isso nas tribos indígenas, e não vai falar que é produto de cultura, né, formalizada pelos homens, porque isso foi natural, surgiu entre eles. Nós temos os pajés das tribos, que eram os que intermediavam os assuntos, e em cada cultura a gente vai encontrar isso. Mas nós temos hoje, dentro de uma mentalidade cultural já bastante amadurecida, porque são muitos milênios de labor aqui na Terra, nós temos hoje uma ciência que trata do assunto, a ciência espírita. Ela define a mediunidade e as mediunidades. Então as pessoas não precisam ficar no empirismo, elas não precisam mais ficar batendo cabeça só por crença. Nós observamos que a nossa sociedade, não só no Brasil, mas também pelo mundo, a gente fala muito em crendice. Existe muita crendice em termos de intercâmbio, de busca do mundo espiritual, dos espíritos. Por quê? Como não tem uma ciência, uma pesquisa aprofundada, eles não conheceram isso, porque isso está no Espiritismo, e nós não conhecemos nenhuma filosofia, nenhuma religião, nenhum tratado que nasceu dos homens que tem a altura e a competência do que o Espiritismo trouxe para o mundo, porque competia ao Consolador, que viria trazer todas as respostas, porque foi promessa de Jesus. Então nós não estamos idolatrando, porque a doutrina não tem dono, ela não tem organização clerical, religiosa. Ela é a seiva que veio do mundo espiritual e foi colocada disponível, acessível a todas as pessoas. Então nós temos um trabalho que foi feito por amor, para esclarecer e nortear. Então, sensitivos, sensíveis, que nos ouvem, que têm dúvida, que querem conhecer, há um acervo bibliográfico e há casas espíritas pelo Brasil inteiro. Nós precisamos nos orientar. É questão de bula. Olha a lógica do assunto. Se nós estamos com um aparelho e a gente não tem a menor noção de como ele funciona e como é que ele pode ser acionado, a gente vai lá na informação técnica, vem um caderninho. Nós temos um remédio
e temos a bula. Para que serve? Ou quando não temos a bula, temos alguém que é o médico ou o farmacêutico que vai nos explicar a ação do medicamento, os cuidados que tem que ter, como se toma. Vida, mediunidade, tem que buscar bula. Ninguém sabe por conta própria, porque vai aprender, como Allan Kardec diz, pelos escolhos, pelos riscos, pelos perigos. Então, quando Allan Kardec publicou o Livro dos Médiuns, ele disse assim, para evitar os escolhos daqueles que querem fazer por conta própria, que podem ser enganados, ficar obsidiados, correr muito risco moral e até físico, existe o livro, que é fruto de quê? Da experiência e da orientação de quem sabe e pode falar do assunto. Então a gente deixaria essa mensagem para os nossos telespectadores, para aqueles que compartilham conosco as ideias. Essa troca, que é fraternal, não tem outro objetivo. O sentido é todo de iluminação. Vamos nos dar as mãos, vamos amar. Jesus nos orienta, precisamos valorizar isso. O programa Visão Espírita agradece ao Wagner Paixão pelas palavras e pela presença. E retornaremos na nossa próxima semana. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. E Dínamo Imóveis.